Minha gente amiga, muito bom dia, sexta-feira, 21 de março. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 21 de março, Dia Internacional da Floresta. Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Dia da Carteira de Trabalho. Pois é, são as datas aí deste 21 de março, mas é dia também Mundial da Infância. 21 de março, então. E março indo embora, né? Pois é. Conosco na manhã desta sexta-feira, o pastor Edilson, Assembleia de Deus. Bom dia, pastor Edilson. Bom dia, Gilael, sua paz do Senhor, também toda a nossa audiência. Quero cumprimentar aqui nosso irmão pastor André Prates e nosso irmão Firmino Neto. Isso. Maravilha estar com vocês aqui. Eu falei com o pastor Firmino que hoje a coisa vai pegar fogo. Aí ele disse, deixa o irmão André chegar que a gente vai acertar esse negócio. É ele quem bota fogo na salsa. Não, quem tem que gostar aqui é o pastor Firmino. Olha. Ô, Glória. Pastor Firmino Neto, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelso. Pastor Edilson. Eu sou ruim não, viu, pastor Edilson? Eu passo vergonha, viu? Eu preciso de fazer alguma associação para não passar vergonha. O pastor André mesmo, eu levei um tempo para poder decorar. Mas, enfim, eu quero mandar um beijo para minha esposa e para a pastora Tereza. E tem um pessoal lá no Bem Querer que tá ligado na nossa programação. Eu quero mandar um beijo, né, para eles, para a irmã Lúcia, o irmão Almir, né, os missionários lá do Bem Querer. Deus abençoe vocês, viu, irmãos Almir e irmã Lúcia. Estamos aqui. Vamos que vamos. E o pastor André Prates também conosco. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Gilaelso, pastor Edilson. Quero só dizer aos irmãos que o pastor Edilson, abrindo parênteses aqui, foi uma das inspirações na minha vida para eu poder entrar no curso de teologia. Eu me lembro, em 98, ele esteve na Salém pregando e a pregação dele me motivou muito a entrar no curso e ter mais conhecimento da palavra, né? Amém. A forma eloquente que ele pregava, que ele expressava e colocava a palavra de Deus, foi muito interessante. Aí eu me empolguei demais e não resisti. 98? 98. Eu já acho que eu já era nascido já. 98. Muito bem. Gilael está se aproveitando. Eu fiquei E com o mesmo preocupado. bigode, viu? Em 98 eu já era pastor. E com o mesmo bigode, viu? A marca, né? Fiquei preocupado. E o pastor Firmino, prazer, pastor. Prazer, pastor André. É sempre uma Pastor alegria Firmino, estar com o senhor, poder viu? associar, gravar seu nome, eu associei ao jogador de futebol. Firmino, né? E bom jogador, né? Então aí ficou fácil. promoveu o pastor Firmino. Olha. Deus abençoe todos os nossos amados ouvintes. Amém. Amém. Vamos então iniciar o debate. Ora, eu vou pedir ao pastor André que apresente este momento ao Senhor. É Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, nós queremos, na manhã desse dia, render graças a Ti. Sim, tu és merecedor. Obrigado por tudo, Senhor. Nós queremos pedir uma bênção especial da parte do Senhor. Seja a tua bênção, Pai. Que tudo que foi dito aqui, Senhor, venha edificar todos aqueles que estarão no Deus, ouvindo. alcança, Que o Senhor Pai. possa Toca fundo, nos meu capacitar, nós debatedores, Opera, meu para Deus. que possamos expressar de forma muito objetiva e Sim. clara o tema do debate. Oh, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao caso comum, abrindo aspas aqui. Em uma tarde entre amigos, resolvemos brincar do famoso jogo da verdade. A coisa ficou um pouco comprometedora e combinamos que nada sairia dali. Mas o que não sabíamos era que o irmão da dona da casa, que é afastado, gravou tudo só para usar contra a gente como ameaça. Fecha aspas. Esconder o que fizemos no passado é uma hipocrisia? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Eu já conheci essa história, mas era em forma de uma brincadeira, né? Que os irmãos se reuniram, cada um contando as suas fraquezas. E depois que todo mundo falou, um falou assim, minha fraqueza é contar tudo que me fala para o pastor.
Pois é. Mas, enfim, pastor Adilson, essa coisa de... O que é esconder o passado? Porque, assim, às vezes a pessoa fala de esconder o passado, mas é o quê? É fingir que nada aconteceu, esconder do tipo... esconder e não confessar, que seria a ausência da confissão, né? E aí, pastor Adilson, como é que a gente convive com os erros do passado? Qual deve ser a nossa relação com os erros do passado? Pois não, eu Vou pedir estive só para o senhor pensando... virar um pouquinho esse microfone, que está ao contrário, pastor André também. Isso, aí agora está correto. Eu estive pensando sobre o assunto, meditando sobre ele, e eu queria iniciar dizendo que Deus é luz. Se Deus é luz, então, na luz tudo se vê. A luz não esconde, a luz mostra, revela, não é? A escuridão é que, na verdade, tem essa prerrogativa de esconder. Eu quero ser bastante assim, equilibrado, para não ser exagerado em qualquer expressão. Mas, pensando, a Bíblia, por exemplo, quando fala dos grandes homens que Deus usou, grandes pelo fato do uso que Deus fez de suas vidas. Em si mesmo, eles eram como qualquer um de nós, como diz a Bíblia. Mas Deus nunca escondeu também as suas fraquezas, né? No caso de Davi, que é o caso mais clássico, quando ele pecou contra Batseba, depois de tantos feitos heróicos, tantas coisas maravilhosas, assim, eu falo em termos de sua fé, de sua devoção a Deus, o suave em salmos de Israel, um homem segundo o coração de Deus, mas o seu pecado ficou registrado, não é? Se nós observarmos o ambiente que foi revelado o seu pecado, foi um ambiente interno. Só era o profeta e Davi. Podia ter alguns servos ali de segurança, mas, na verdade, Deus fez questão com que fosse registrado na Bíblia essa mancha na vida de Davi. E uma mancha que Deus disse que ele sofreria o resto da sua vida, ele sofreria pelas consequências. Então, eu acredito o seguinte, quero começar me posicionando da seguinte forma. Eu não devo me esconder o meu passado por querer encobrir as minhas fraquezas, mas também não devo sair proclamando sem necessidade. Sim. Porque isso pode, de alguma forma, realmente assim, porque nós temos níveis de pessoas de compreensão, de entendimento, e até bloquear pessoas, não é? Por não entender determinada situação. Então eu penso, se houver necessidade, tem que dizer, e a Bíblia manda confessar, a Bíblia manda, então eu penso, a partir do princípio que Deus é luz e vivemos na luz, então tentar esconder apenas para nos encobrirmos de alguma situação, de algum constrangimento que fere o nosso ego, eu acho que isso aí, com certeza, não é uma coisa correta. Pastor Firmino, ainda o nosso tema. Pode lançar um pouco mais de luz aí sobre esse tema? Porque, assim, há aqueles que entendem que você deve confessar para os irmãos, para a igreja, os seus erros. Há quem entenda, não. Confesse para Deus e está tudo resolvido. Como é que funciona isso, pastor? Não, veja bem, eu trato isso, eu falei isso na igreja essa semana, lá na escola dominical, na escola bíblica, que é quarta-feira. Veja bem, se o problema é público, o tratamento é público. Né? Jesus tem, se tratando de resolução de problemas, tem instâncias para serem usadas. Vá sozinho. O problema não tornou público. Eu não posso tratar publicamente aquilo que não se tornou público. Então eu vou a pessoa sozinho, trato com ela sozinho. Né? E se a pessoa confessar... Eu tive uma experiência assim ainda como presidente da mocidade, não era nem pastor há quase 40 anos atrás. Estava um novo crente, ele aceitou a Jesus, se batizou e estava bem. Bem mesmo, bem. A gente saía para evangelizar e tal. E ele envolvido na mocidade, na igreja, na pregação, no testemunho. E um dia a gente estava reunido, os jovens, naquela época da juventude, que tinha aquelas programações de juventude, que se facilitasse a gente amanhecer o dia
saía da igreja, se facilitasse, a gente ficava a noite toda no jardim contando experiência. Né? Você passou por isso, né? Hoje não tem mais isso não, né? Verdade. Não tem mais isso não. Infelizmente. E aí nós estávamos lá orando no grupo de jovens, no salão, e de repente eu só vi um raio passar, como um raio passou. Vup! E aí era esse irmão, e eu estava dirigindo a programação, estava participando da programação, chamei um irmão, disse, cuida aqui que eu vou ver o que aconteceu ali. E desci. Quando eu cheguei cá embaixo, na sala de som da igreja, ele estava lá, escondido, chorando, se lamentando. E quando eu cheguei, eu disse, o que aconteceu, irmão? Ele disse, eu pequei. Eu comecei a namorar, ele citou o nome de fulana de Bicuí, e acabei tendo relações sexuais com ela. Mas eu olhava para a cara dele, era cara de arrependimento, ele estava destroçado, chorando e tal. E eu disse, e aí, o que tu vai fazer? Eu estou vendo que você está arrependido, mas está arrependido mesmo? Tô. Quer confessar a Deus? Quero. Vamos ajoelhar aqui nós dois. Você ora confessando e eu oro intercedendo por você. Ele se ajoelhou, orou, confessando, e depois eu orei, pedindo ao Senhor que não imputasse sobre ele aquele pecado, né? E aí, quem é que sabe dessa história? Ninguém. Só eu e ele. Ninguém. Não levei para pastor da igreja, não levei para presidente da mocidade, não levei para ninguém, não. Morreu ali, pronto, ele se levantou. Terminou o relacionamento, nem foi mais lá. Eu soube depois que ele foi para São Paulo, achou uma mulher lá, apareceu uma mulher que estava dando mundo e fundo para ele ficar com ela, e ele disse que ele não ia trocar Jesus por mais nada. Né? Mas a grande questão, pastor, é assim, quando a pessoa, ela confessa, pecado confessado é pecado perdoado. Outra coisa, viu, pastores? A Bíblia manda perdoar, mas não manda pedir perdão. A Bíblia manda perdoar. Eu desafio qualquer um que leia de Gênesis a Apocalipse e encontra a Bíblia mandando pedir perdão. A Bíblia manda confessar os pecados. O que é confessar os pecados? É chamar o pecado pelo nome. A Bíblia não... A pessoa diz, perdoa a minha multidão de pecados. Isso é um absurdo. Olha, eu vim aqui pedir perdão, Senhor, pela minha falta. Que falta? A Bíblia manda chamar o pecado pelo nome. Eu vou pedir perdão, mas o perdão traz consigo a confissão do erro. Eu errei. E aí, quando a pessoa confessa, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado esquecido. Pastor Firmino, me permita. Sim. Quando o senhor não acha que na confissão não está implícito o pedido de perdão? Porque quando eu confesso, eu reconheço o meu erro, Sim. Eu quero ser ajudado. Então, eu acredito, sempre eu encarei dessa forma. Toda vez que eu confesso o meu pecado, eu estou declarando que eu quero ajuda. O senhor está certo. O que eu estou falando é isso mesmo. O perdão, o pedido de perdão tem que ser uma confissão de pecado. Senão não há pedido de perdão, se não há confissão de pecado. Se não chamar pelo nome, você não está pedindo perdão. Imagine. Entendi. Aí, pastor, tive uma discussão com o pastor André e tal, e ele de alguma forma me feriu, eu feri pastor André. Pastor André, eu vim aqui pedir perdão porque eu falei coisas que não devia, eu fiz isso e isso que não devia. Entende? Quando a pessoa faz aquele pacote disso, eu vim aqui te pedir perdão, é como se estivesse querendo botar uma pedra em cima da situação. Né? Você já levantou uma pedra de jardim para ver o que tem? Tem grilo, tem minhoca, e tudo isso junta na cabeça da gente quando a gente tenta botar uma pedra sobre os nossos problemas. Junta minhoca, né? na mente. Então, quando você chega e diz, olha, eu errei, fiz isso, não devia ter falado com você, isso. Eu desarmo o pastor André todinho, eu quero ver ele não me aceitar. Eu quero ver ele continuar com restrição. Quem confessa não gera restrição. Quer ver? Experimente isso. Quem confessa não gera restrição. Mas quem faz aquele pacote, como se estivesse colocando uma pedra,
você vai ficar com grilado, né? Com a mente com minhoca e tal. Tente para você ver se não é assim. Né? Então, para se limpar, para se lavar... Agora, a grande questão aqui, a pergunta que o pastor está fazendo, é assim: quando eu confesso o meu pecado e eu me sinto perdoado, eu não tenho vergonha daquilo. Ah, porque você vai apontar, não me fere mais. Alguém disse assim: ah, olha, teu passado, não estou mais lá não. Não estou mais lá no passado não. O teu passado te condena, eu não estou mais lá. Eu estou agora aqui. Por quê? Porque eu confessei, fui perdoado, me senti liberto, né? Deus passou por aquele processo. Ou o bode foi morto como expiatório, ou foi mandado deserto fora como bode emissário. Mas não fica mais. Então, pode me apontar, pode me indicar, pode meter o dedo para dizer: olha, você fez isso e isso, não me machuca mais, não tenho mais vergonha de nada. Quem confessa não tem vergonha de passado, não. Não tem vergonha de passado. Entende? Agora, eu tratar sobre isso, por exemplo, ele pode manter ainda essa coisa dentro de si, essa vergonha, né? Essa vergonha. Quando você confessa, você cita como testemunho seu erro. Você cita como testemunho seu erro. Ajudando outras pessoas, né? Pra poder... Dizendo: olha, eu passei por isso e não faço, não passo também não. Agora, tem uma questão, eu não sei, eu vim pensando em tratar sobre isso também pela vertente, pelo viés da psicanálise. Porque assim, tem uma doença aí, é um extremo, né? É um extremo. Chamado ego distônico e ego sintônico. Davi era ego sintônico. Saul era ego distônico. O que é isso? Veja bem, o superego é quem domina, né? A gente sabe que tem o id, o ego e o superego. O ego é o moderador. Nem deixa você descambar para depravação, nem deixa você se tornar moralista. O ego modera. Então, assim, o ego distônico é aquela pessoa que erra, mas não tem vergonha de confessar. O ego sintônico. O ego distônico é aquele que erra e encobre o seu erro. Ou então busca culpado para o seu erro. Vamos lá? Como era Davi? Davi escondia o erro? Quando era confrontado? Não. Saul escondia? Sim. Adão também fez isso, né? Saul, ego distônico. Por quê? Porque tem uma conduta, quando a pessoa é governada pelo superego, ele acha que tem uma imagem, uma conduta a zelar. Então ele tem que esconder os erros para manter aquele persona, sabe? Aquele persona, aquela capa. Viver de impressão, né? Quem é ego sintônico não vive para impressionar, vive para inspirar. Eu achei muito interessante a palavra do pastor André, seu pastor Edilson, que foi uma inspiração, entende? Quem vive para inspirar não precisa daquele paletó impecável, não precisa daquela imposição de voz, não precisa daquele cabelo na régua, entende? Porque ele quer inspirar com a vida dele e vive uma vida mais simples, né? Uma vida que inspira. Então, assim, quem esconde o erro é governado pelo superego, pode ser um doente, né, psiquiátrico, com problema de ego distonia, sabe? Pode ser um problema de ego distonia. Perde muito por isso, né? Apresenta-se como um santarrão para cobertar os erros. E eu tenho dificuldade quando eu vejo aquela pessoa toda dizendo que é santarrona. Vamos parar. Na próxima eu volto sobre isso, tá bom? O pastor André ainda não falou? É mesmo. 11h30. Pastor André, mas o que a Bíblia ensina sobre isso? Porque assim, hoje as coisas estão tão complicadas, você pegar e expor sua vida. Sim. Né? Se o problema foi público, tudo bem, todo mundo já sabe, então. Mas se a questão não foi pública, o que a Bíblia orienta? Como é que a gente pode proceder nestes casos, pastor André? Jesus nos ensina a confessar os nossos pecados, confessar com todos os outros, né? Mas, como foi dito aqui pelos pastores, e eu vou só reforçar, porque achei muito
Fui muito feliz, o pastor Edilson e o pastor Firmino também, quando diz assim que a gente tem que manter o ponto de equilíbrio, né, nessa questão, que é uma situação muito delicada. A gente não pode sair por aí por alívio de, digamos assim, de dar satisfação porque nós somos evangélicos, cristãos, sair contando por aí as nossas falhas, os nossos erros, aleatoriamente. Primeiro a gente tem que pontuar algumas coisas, e eu sei breve por conta do tempo. Primeiro a gente tem que saber para quem a gente conta. A pessoa tem que ter maturidade. Eu conheci um pastor, o saudoso pastor Edmar, que você poderia contar qualquer coisa para ele. Ele tinha uma estrutura incrível para ouvir, não ficar, você fez isso, agora você está condenando. Não. E agora vamos tentar resolver? Você está disposto a resolver essa situação? Você está disposto a perdoar? Você está disposto a mudar? Você quer ser acompanhado? Pronto, ficava só entre eles ali, o problema era resolvido, acabou. Ou seja, uma pessoa com maturidade e que não levava à tona a situação à tona para que as pessoas, outras pessoas alheias que não tem nada a ver com a situação se envolvessem, porque aí preservava a imagem da pessoa que foi até ele se confessar. Isso é importante, preservar a imagem da pessoa. O pastor Firmino fez na sua juventude, com aquele jovem, isso é importante. E, então, assim, Jesus, ele disse que é interessante a gente confessar, porque quando a gente conversa com uma pessoa, vira até uma terapia, porque você coloca para fora aquela coisa, você precisa confessar, você precisa abrir o coração. Agora, abrir para a pessoa certa, para uma pessoa de Deus, para uma pessoa que tem estrutura para te dar um conselho, que tem maturidade para dar um conselho certo, te dar uma direção certa, e que você sabe que aquela pessoa não vai sair por aí espalhando, né? Você é redundante aqui pelo fato dos pastores já terem dito. Mas se já veio à tona, no sentido público, então o que a pessoa vai fazer? Se a pessoa realmente se arrependeu, ela vai agora aprender com aquele erro e mostrar que realmente houve uma mudança. E ela está mais forte do que antes, porque ela aprendeu e decidiu prosseguir. O problema aí, da nossa sociedade, da nossa comunidade, como foi dito aqui nos bastidores, nossa comunidade, é que existe um tal do estigma. E as nossas igrejas não estão preparadas para ouvir e saber do erro do próximo. Os deles têm medo de ser exposto. Mas quando se trata do erro do próximo, é condenação, é juízo. E mesmo que a pessoa tenha se arrependido e está mostrando frutos de arrependimento, mas parece que a igreja faz questão, quando eu digo igreja, não estou dizendo a igreja no todo, alguns fazem questão de colocar naquela pessoa e colar com tech bond, digamos assim, o estigma daquilo que a pessoa passou, né? Tipo, o camarada teve uma recaída no alcoolismo. Aí quando vai citar o nome daquela pessoa, aquele irmão que bebe cachaça, aquele irmão que teve depressão, aquele irmão careca, aquele irmão que caiu em adultério. Quer dizer, Jesus já esqueceu, Deus já apagou, esqueceu tudo, o irmão já se arrependeu, deu fruto de arrependimento, mas algumas pessoas fazem questão de insistir naquilo que a pessoa fez, ou seja, o estigma fica marcado. Por isso que muitas das vezes a pessoa esconde, porque ela não quer ser massacrada psicologicamente. Já basta o que ela está sofrendo pelo que ela fez, aí ela vai sofrer o julgamento das pessoas. Então, a igreja que deveria ser um local de acolhimento, de curar, de curativo, de sarar, de falar, não vem para cá, porque aqui você vai ser acolhido, ser abraçado, aqui a gente não vai te julgar, a gente não vai te condenar, a gente vai cuidar de você. Infelizmente, às vezes, é um ambiente onde a gente é muito julgado e discriminado e, às vezes, separado, viu? Colocado à margem por conta de algumas falhas. Eu fico pensando, já vou finalizar minha fala. Deus perdoa, digamos que a pessoa se arrependeu, pediu perdão, Deus perdoou, e às vezes a instituição não perdoa. Você não quer mais aqui, você não dá mais para tocar, você não dá mais para pastorear, você não dá mais para evangelizar, você não dá mais para ficar aqui. Uma pessoa que outrora era super útil no reino, e agora não pode mais por conta disso e daquilo. Então, assim, eu penso que se confessar, sim, que é preciso, mas com a pessoa certa. Ok.
Muito bem. Nós vamos ao intervalo, 11h36 já, gente. Daqui a pouco voltaremos para continuar essa discussão. E aí, essa questão de esconder os erros do passado. Já já a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Eu tenho 5 anos e sou filha única. Mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. 94% dos acidentes fatais são causados por falha humana. Ou a gente muda de atitude ou vira estatística. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo. A Páscoa é recheada de ofertas, com variedades para você fazer muita economia. Peito de frango congelado Naturaves, quilo 12,80. Arroz parboilizado Rampinene, 1 quilo 4,58. Costela suína em tiras congelada, quilo 10,80. Válidas até 23 de março. Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para a sua família no Mineirão e Brasil Atacarejo. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @Cortina e Cia VDC. Desperta, Débora, levante-se pra lutar. Terceiro encontro do projeto Desperta Débora, no dia 22 de março às 15 horas, na Igreja Metodista do Cadija, preletora Soraya Pimentel, Rua Caravelas, número 10, bairro Cadija. Projeto Desperta Débora, mães de joelho, filhos em pé. Apoio Melodia, melodia. Vamos em Jesus, nossos filhos livres. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, de volta, 11h40. Olha o tema de hoje, gente. Esconder o que fizemos no passado é uma hipocrisia? Pois é. Se fala muito em pecados ocultos, né, pastor Edilson? Mas o que seria essa coisa de pecado oculto? É porque eu pequei e não falei? Eu tenho que falar todos os pecados que eu cometo? Como é que é? Qual é o pecado que eu devo confessar para as pessoas? Porque se nós pecamos todo dia, todo momento nós pecamos, eu vou ficar falando dos meus pecados? Como é que é isso? E qual é o pecado que tem a necessidade mesmo de confessar? Pois não. Nós estávamos conversando aqui em off e a gente estava justamente citando
que alguma coisa sobre relacionada a essa situação que o Israel aqui apresentou para nós, mas eu quero deixar bem claro o seguinte: meu posicionamento bíblico, minha revelação, a revelação que Deus tem me dado, é que, na verdade, é o seguinte: o que eu fiz, qual é a consequência na vida do meu próximo? Tem coisa que o meu próximo nem sabe que fiz. Então, se eu confessar ou não, pode. Aí é que está. Né? Tem coisa que eu posso até criar um problema bem maior do que foi feito. Isso. Então, se eu pequei contra Deus, somente para Deus vou fazer isso. Perfeito. Se eu pequei contra o meu próximo, então, e tem coisa que implica consequência na vida do meu próximo. Aí eu tenho que por exemplo, no caso do adultério. Então, tem uma pessoa ali que aquilo ali não é fácil de aceitar uma situação dessa. Então, no caso aí, mas tem situação em que, respondendo o que Israel perguntou, justamente qual é o pecado que se esconde? É aquele pecado que, na verdade, você faz no seu íntimo e que não traz consequências para o seu próximo. O seu próximo não ficou nem sabendo, ele nem sentiu a situação, dano ou qualquer coisa, mas aí, que para mim eu considero pecado. Eu estou dizendo, na minha consciência eu entendi que eu não fui correto e tal. Então, no caso aí, eu posso voltar para Deus, pedir ajuda ao Senhor e pronto. Tem situação em que, na verdade, aí agora posso dizer, quando ela implica em consequência, aí eu tenho que confessar. Aí eu tenho que realmente mostrar, porque na hora que a coisa estourar, na coisa chegar, eu já mostrar que eu estou realmente preparado para sofrer as consequências do meu erro. Porque perdoar, Deus perdoa. E a gente tem que ter consequência, a pessoa tem que estar pronta para receber. Porque tem gente que pensa que pelo fato de ser perdoado, as consequências não virão. Mas, biblicamente, é bem claro. Deus vai dar graça para aquele que confessa, para ele suportar as consequências. Mas as consequências virão. Então, eu quero ajudar aquelas pessoas que, porventura, estão vivendo nesse dilema, nesse momento. Olha, enquanto você esconde o seu pecado, traz enfermidade, traz problemas seríssimos. No momento que você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Deus coloca o seu coração na sua miséria. Deus quer lhe ajudar. Então é muito importante que você pense nisso. O pecado que você não precisa confessar é aquele que você faz no íntimo, onde o seu próximo não sofre dano, pelo menos consciente da situação. Mas que você sabe que de alguma forma você o feriu. E esse aí agora, quando traz consequência que pode gerar danos no seu próximo, então é preciso confessar. Perfeito. Muito bem. Quando a ofensa, pastor Firmino, por exemplo, aquele texto lá, o que nos ensina? Se teu irmão pecar contra ti, vá até ele, só entre você e ele, tente resolver. Se ele não te ouvir, né, leve outra testemunha. Se não ouvir o testemunho, leve à igreja. Como é que é esse processo, pastor? O texto é autoexplicativo, né? O texto é claro. É claro. Deixa eu contar uma experiência que eu passei como pastor, ainda bem novo, lá em Boca da Mata. Deus me deu graça e foi o culto, assim, mais glorioso um dos que eu participei. Uma ovelha minha, lá era solteira, e foi amado de Deus. E aí foi acompanhando o rapaz e o luar inspirou. E eles na beira da praia transaram e ela engravidou. E aí a barriga cresce e não se torna público, né? 9 meses, a coisa não tem como tornar. Não tem como esconder. Aí eu fui, chegou o caso da igreja, o bairro já sabia e tal, eu fui a ela e conversei com ela. Eu disse, olha, você tem consciência que você cometeu três pecados, ou o pecado em frente a 3 expectativas? Ela disse, quais, pastor? Eu disse, primeiro, sua família sempre nutriu a esperança de você casar virgem de preferência, entregar você no altar a um noivo, a um esposo que pudesse cuidar de você. Você pecou contra a sua família. A expectativa de Deus é que você vivesse uma vida de santidade até o casamento. Você pecou contra Deus. E a expectativa da igreja era ser testemunha do seu casamento. Tá ali feliz com você, vendo você ao altar. E você frustrou a sua igreja também. Frustrou a sua família
Se eu estou dizendo alguma bobagem aqui, pode interromper. Tranquilo. Frustrou a sua família, que nutria expectativa, seus pais. Frustrou a sua igreja, que nutria expectativa de ver você, de ser testemunho do seu casamento. E frustrou a Deus, que é quem mais quer seu bem. Que é uma vida de santidade. Pastor Firmino, me permita fazer só uma colocação aqui. Que quando o senhor confrontou, o senhor sabia em que situação essa pessoa estava diante do pecado? O senhor teve assim, por exemplo, se ela estava disposta a confessar? Se ela... Escuta. Sim, aí, isso aqui, é só para porque o senhor começou primeiro mostrei, disse para ela se ela tinha consciência. Ela disse não. Mas você discorda disso que eu estou dizendo? Ela disse não. Você está disposta a confessar? Para Deus, para sua família e para a igreja? Estou. Vamos confessar para Deus agora? Bora. Orei com ela. Conversa com sua mãe e peça perdão para sua mãe. E nós vamos preparar uma oportunidade para você pedir perdão à igreja. Você tem coragem? Se ela dissesse que não ia insistir. Tenho, pastor, eu quero. Então, no dia de manhã, domingo de manhã, no culto, eu tomei a palavra e disse: olha, irmãos, é notório, todo mundo sabe do que aconteceu com a irmã, vai ser teu nome. E conversei com ela, ela já pediu perdão a Deus, já pediu perdão à família e quer pedir perdão à igreja. E aí eu franquei a palavra para ela. Enquanto ela falava, a igreja chorava. Toda a igreja chorava, inclusive eu. Amém. Quando ela terminou, oramos. Eu disse: olha, pecado confessado é pecado perdoado é pecado esquecido. E pecado esquecido não gera distanciamento, não. Olha, fica de banco. A igreja chorando. Toda a igreja foi e abraçou ela. Foi uma grande festa espiritual, que eu não tinha experimentado aquilo. Ela não foi afastada do rol de membro, ela não sofreu retaliação da igreja, muito pelo contrário. Às vezes, o grande problema, pastor André, também é que nós queremos viver uma vida hipócrita enquanto alguém está sabendo do nosso erro, nós estamos dando uma de santo. Aí somos antipatizados e muito antipatizados com isso. Então, quando eu aprendi isso, se alguém meter o dedo e furar sobre minha vida, eu vou lá e rasgo. Vamos averiguar? Bora. Pode entrar, vamos averiguar? Bora. Porque eu não quero dar motivo e nem quero ficar na boca nem na mão de ninguém. Então, assim, foi uma festa maravilhosa. A igreja toda se comoveu e rompeu em choro e louvor a Deus. E essa irmã, ela teve a criança, foi apoiada pela igreja. E a minha alegria é que ela casou com um pastor, ela é a esposa de um pastor. Né? Muito bem. 11 horas e 50 minutos. Nesses momentos, às vezes diante da fraqueza de um irmão, pastor André, diante da queda de alguém, aparecem os acusadores. Né? E aí eu estou falando dos de dentro, não dos de fora. Né? É gente que quer ver, de fato, a exposição daquela pessoa, quer ver o sangue, ela quer ver a punição, e ela cobra a punição, enfim. Como é que a gente age com essa turma, pastor André? Primeiro, essa turma, elas estão dentro da instituição, no local que a gente chama de igreja, e que de fato é a igreja do Senhor, mas que são joios. Essas pessoas não são de Deus. Né? Elas estão ali, talvez virão a se arrepender, mas não são de Deus. Uma pessoa que aproveita uma falha, uma queda de uma pessoa para denigrir a imagem daquela pessoa, para sobressair, para se sentir mais santa, para julgar, essa pessoa não conheceu a Cristo. Né? O sentimento que emana de uma pessoa que tem Cristo dentro dela é o mesmo sentimento que Jesus expressou para aquela mulher que iria ser apedrejada. É o mesmo sentimento que Jesus expressou para aquela mulher samaritana. O amor, a misericórdia. O amor, a misericórdia, o acolhimento. Vá, porque eu também não te condeno. Né?
e não peques mais. Então, assim, a gente percebe que de Jesus fluía isso. Depois eu posso dar me permita, pastor André, eu já falei, mas me permita. É assim, ó, às vezes eu tive em alguma circunstância que proteger a pessoa, mesmo ela, ela já tinha confessado, eu tive que proteger a pessoa da igreja. E quando o pastor age assim, alguns membros da igreja costumam dizer que o pastor está cobertando, mas eu aprendi que quem trata de peixe fede a peixe. Estou mentindo? Não. Não. Jesus foi na casa de Nicodemos, o cheiro de Nicodemos pegou em Jesus quando ele saiu. Disseram o que de Jesus por causa que ele foi na casa de Nicodemos? Verdade. Saiu com o fedor de Nicodemos. Verdade. Nicodemos não, de Zaqueu. Aonde ele foi na casa de publicanos e pecadores? O que diziam dele? Come e anda com... O cheiro pegava, mas ele se importava com aquilo? Não. Não. Então, assim, quando você protege alguma pessoa que confessou e que quer viver a vida de outros membros, como o senhor falou, que não tem nada a ver com Jesus, corre o risco daquele cheiro daquela pessoa pegar no pastor. Mas o pastor precisa ser tratado também, curado mentalmente, para ele não... que fale. Eu já tive que proteger vários membros, principalmente novo crente da igreja, da conversa e da língua de crentes antigos. O pastor Vini, isso é só para ajudar até na sua fala, pelo fato do senhor estar... Quando, na verdade, Jesus foi na casa de Zaqueu, e quando ele almoçou e fez refeições com os pecadores e publicanos, aí as pessoas questionaram, ele dizia que ele era como um médico no meio dos doentes. A gente tem que... É só entender, porque é uma pessoa que tinha capacidade de entrar e sair sem se contaminar. Não é para o cheiro que você está dizendo, é que a pessoa relaciona, não que ele esteja... Agora, o gostoso mesmo, sabe o que é, pastor André? Eu volto a palavra rapidinho. É que a pessoa que está no erro tem uma atitude também pública. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, foram para a janela observar Jesus. Sabe foi quando Zaqueu viu aquelas pessoas ali observando? Ele se levantou e se pronunciou. Se eu tenho roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E a partir de hoje, eu não vou ser mais ladrão, eu vou ser um beneficente. Eu vou distribuir metade que eu tenho com os pobres. Então, Zaqueu se manifestou, Jesus foi lá e ele se manifestou dizendo, olha, vai ter mudança, viu? Começa agora a mudança. Publicamente ele fez isso. Muito bem. Pastor André, continue. Pastor, por favor. Para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte, quem muito perdoou, muito amou. Quem muito ama, muito perdoa. Então, quem acolhe uma pessoa que falhou, mas que se arrependeu, e mesmo que talvez não se arrependa, mas que tenha a capacidade de acolher, é só quem conheceu e realmente tem Jesus dentro do coração, na vida. Porque no frigir dos ovos, tudo que a gente faz aqui na terra, dentro do contexto de reino, no frigir dos ovos, no final é nós parecermos com Jesus. E se nós estamos nesse desafio, nós temos que externar as implicações. Quais são as implicações? Uma delas é acolhimento, é perdão, é misericórdia, é amor. Não estou falando passar a mão no pecado e fingir que não está vendo. Não é isso. Nós somos inteligentes e sabemos muito bem o que eu quero dizer, né? Eu estou falando sobre isso mesmo, sobre perdão, sobre perdoar, sobre dar uma nova chance, né? Todos nós somos falhos, todos nós temos nosso telhado de vidro, nosso calcanhar de Aquiles, mas todos nós, independente do que aconteça diante do Senhor, o nosso bom Deus sempre estará pronto para nos perdoar. Aleluia. Sempre. Glória a Deus. Verdade. A cruz foi para isso. Então o conselho que eu dou aqui, finalizando minha fala, é: não saia da cruz. Continue lá. Continue aos pés da cruz. Porque lá você vai ter acolhimento, vai ter perdão, vai ter um abraço de Jesus. Amém. Não sai, porque se sair de lá, é problema. Com certeza. Agora não tem mais solução. E depois da cruz, tem um negócio muito bom chamado ressurreição. Aleluia. Verdade. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Firmino Neto, também ao pastor Edilson Pereira. Obrigado ao pastor André Prates pela colaboração aqui no nosso debate. Obrigado você também pela audiência, Melodia. Obrigado a todos. Chegando o Rádio Chofer, nosso amigo Léo Pereira para mais um programa. Obrigado você mais uma vez. E o nosso debate fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Bate Melodia. Seja